Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de Química Orgânica, terceiro ano do ensino médio, do IFRJ Campus Pinheiral. E na aula de hoje vamos continuar as funções oxigenadas que começamos na aula passada. Falamos dos álcoois, dos éteres e hoje vamos falar das funções com carbonila. Lembrando mais uma vez que todo o conteúdo que a gente está abordando aqui está no nosso livro didático, que vocês têm acesso na plataforma ou então fisicamente, quem pegou ele lá na escola. Então tá tudo lá. Não esqueçam de estar acompanhando sempre no final de cada aula, acompanhar para ver exercícios e dar uma complementada no que a gente está falando aqui. E em relação aos exercícios, sempre tentem fazer, tá? Principalmente o Enem, para vocês que estão no terceiro ano, principalmente, é sempre bom tá praticando os exercícios, ok? E continuando com as funções oxigenadas, a gente tem muita coisa para ver de função orgânica. Já vimos os hidrocarbonetos e dentro das funções oxigenadas nós já vimos álcoois e éteres. E hoje, então, aula 7, funções oxigenadas, funções com carbonila. Antes de qualquer coisa, alunos, vamos entender o que é a carbonila e o que nós tratamos como química de carbonilas. Tá? Primeiramente, sempre que vocês verem um carbono, ok, ligado com dupla ligação, a oxigênio, o nome desse conjunto todo aqui nós vamos chamar de carbonila. Ok? Então a carbonila é quando nós temos um carbono ligado ligado com dupla ligação a um oxigênio. A questão aqui vai ser a seguinte. Aqui temos um grupamento A e um grupamento B. A gente tem que avaliar o que está ligado a essa carbonila e nós vamos ter diversas funções orgânicas associadas à presença dessa carbonila. Então a gente vai começar estudando os aldeídos, depois as cetonas, depois estudaremos os ácidos carboxílicos e suas derivações, que a gente vai ver, e os ésteres, ok? Esses são os 4 principais tipos de função carbonilados, com carbonila, que nós vamos ver. E o que acontece? Aqui, a gente vai considerar a seguinte forma. Temos aqui, a gente vai imaginar que vou desenhar assim dessa forma, nós temos um radical orgânico, ou seja, carbono e hidrogênio aqui ligados em A, ok? Pois bem, agora em B, que a gente vai ter diferenciação de todos esses grupos orgânicos aqui. De que forma? É o seguinte, se B, tá? Então vou colocar aqui, ó, se B em azul, tá, for um hidrogênio, vai ser um aldeído. Vocês vão entender isso quando a gente começar a trabalhar com esses conceitos. Se B for um outro grupamento R, ou seja, formado de carbono e hidrogênio, nós vamos ter uma cetona. Lembre-se bem, a gente está olhando o que é B. Tá? A gente já sabe o que é carbono e hidrogênio. Aqui a gente está vendo o que é B. Ok? Se for uma hidroxila, tipo do álcool, veja bem, mas agora é uma hidroxila que vai estar ligado a carbonila. É diferente. Tá? A gente vai ter um ácido carboxílico ou um ácido orgânico. Esse daqui é um pouco mais complicado. Tá? Mas tanto que a gente nem vai ver ele na aula de hoje. A gente vai deixar ele para estudar na aula que vem. Se a gente tiver um oxigênio ligado a agrupamento orgânico aqui, ou seja, em vez de B vai ter um O e mais um grupamento orgânico aqui. Tá? Isso daqui vai ser o que nós chamamos de ésteres. Ok? Então,
A partir do que está ligado na carbonila, nós vamos separar os diferentes grupos orgânicos que contam com essa função oxigenada carbonila, ok? Mais características da carbonila a gente vai ver mais para frente, tá? Por enquanto, eu quero que vocês foquem em aprender a identificar essa carbonila e tentar identificar a função orgânica associada a ela, ok? Muito bem. Então, vamos começar com a função aldeído. Muito bem. Os aldeídos são substâncias que apresentam um grupo formila, tá? A gente vai começar a ver uns nomes aqui diferentes, que na verdade eles são derivações da carbonila, tá? A carbonila, propriamente dito, é C-O, ok? Isso é carbonila. Agora, quando a gente começa a mudar o que está aqui nesse canto, a gente vai ter essas variações. Então, no caso, o grupo formila é um grupo carbonila, que nem está aqui, ok? Em uma extremidade da cadeia carbônica ligado a um átomo de hidrogênio, ok? Então vai ser isso. A gente vai ter aqui o grupo carbonila, muito bem representado aqui. E ligado, ó, lembra, né, que aqui é como se fosse o A lá da figura anterior e aqui é como se fosse o B, tá? Ligado à carbonila, ou seja, aquele grupamento, lembrando que R é carbono e hidrogênio, tá? É um grupamento orgânico qualquer. Então, no final dessa cadeia, a gente vai ter a carbonila e ligado a ela um hidrogênio. Isso daqui é o grupo formila, que é a característica dos aldeídos. Beleza? Então, a gente vai ter aqui C-O ligado a hidrogênio, que pode ser representado assim. Também vocês vão ver às vezes, ele só não vai estar naquela inclinação. Ou se a gente condensar, né, as ligações, a gente ocultar, perdão, as ligações, aparece como CHO, CHO, né? Ou às vezes COH também aparece, tá? Então, são outras representações. O mais comum é a gente ver assim, tá? De uma forma que a gente consiga identificar essa carbonila. Beleza? Muito bem. E como é a nomenclatura dos aldeídos? A gente vai ter o prefixo, que a gente já sabe que tem a ver com o número de carbonos. Ok? O infixo, que a gente sabe e tem a ver com a presença de duplas ou triplas ligações, que a gente vai usar em e in aqui, ou se não tiver nada a gente vai usar an. E o ao. Ao é o sufixo final, da mesma forma que para álcool é ol, né? No caso para aldeídos vai ser ao. Então vamos lá. Então aqui temos um aldeído. Como a gente sabe que é aldeído? Carbonila, ó, vou desenhar aqui para vocês. E ligado a carbonila, um hidrogênio. Beleza? Muito bem. Quantos carbonos tem? Um carbono. Então, prefixo de um carbono, met. Né? O prefixo de um carbono é met. 2 carbonos et, 3 prop, aquilo que a gente já viu. An, porque não tem dupla ligação. Aí você vai falar, mas professor, tem uma dupla ligação carbono-oxigênio. Mas lembrem-se que o infixo tem a ver com dupla e tripla ligação carbono-carbono. Tem a ver com os átomos de carbono. Não tem nada a ver com carbono-oxigênio. E o al, como sufixo, é o metanal. Ok? Então, é o aldeído mais simples que tem. E aqui não se impressione, porque aqui mas tem outro. O grupamento R é outro hidrogênio? Sim, não tem problema. Porque como o aldeído ele tem um carbono só, assim, não teria como ter outro carbono aqui, porque senão ele seria o etanol, que é o que está aqui, né? Então, vendo aqui a estrutura do etanol, a gente tem de novo a carbonila
ligado a ela um hidrogênio. Já identificamos que é um aldeído, ó, sufixo al. Et, porque agora são 2 carbonos, tá? Já vamos começar a nos acostumar, né? Quem seria o carbono 1 aqui? Obviamente que sempre o carbono do grupo funcional, vai ser sempre o carbono da carbonila. Então, carbono 1, carbono 2. Tá? Então, tem 2 carbonos. Como não tem dupla ligação entre os carbonos, é uma ligação simples, é o etanol. Aqui, a gente já está botando uma substância ramificada e aqui está com ligação oculta, está com CHO. Mas leia-se que isso daqui é isso, tá? Ou seja, é um aldeído. Muito bem. Então, aqui lembrando que nós temos que identificar a cadeia principal e, obviamente, a cadeia principal vai ser a cadeia que contém o grupo funcional. Tá? Aqui não tem pegadinha. Então, ó, esse vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aí, pergunta para vocês. Obviamente que vocês já estão vendo aqui que ele tem ramificação, né, no carbono 2. Mas se não tivesse carbono 2, eu precisaria escrever assim, ó, butan 1 al. O que vocês acham? Bom, aqui a gente vai entrar na particularidade dos aldeídos, né, e também dos ácidos carboxílicos quando a gente vê ele, que eles são funções de extremidade, ok? Porque eles terminam no hidrogênio. Quando eu tenho um aldeído, ele vai estar sempre numa extremidade, pode ser aqui, ou numa outra extremidade, pode ser aqui. Eles são funções que a gente chama de funções de extremidade. Então, eles sempre vão estar como carbono 1. Aí você pode falar assim, poxa, professor, mas e se eu tiver um aldeído assim, ó? Teve um aluno que já me perguntou isso uma vez, ó. Ó, agora o aldeído, ele não está no carbono 1, ó. Aí você tem que entender que a cadeia principal, vou até fazer em outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar, ela sempre vai ser a cadeia que está com o grupo funcional. Então a cadeia principal, olha que louco, é essa. Isso daqui, tá? Vou desenhar em outra cor aqui. Isso é só um exemplo para vocês entenderem. Isso daqui é uma ramificação de 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4. Relembrando aquela ramificação que ele está grudando pelo primeiro carbono. O carbono 1 é uma ramificação butil. Olha que interessante. A cadeia principal é essa e esse é o carbono 1. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só por curiosidade, esse daqui seria o 2-butil, que eu tenho que botar a ramificação primeiro, tá? Que a ramificação está aqui no carbono 2. Seria o 2-butil. Agora temos um aldeído de 8 carbonos. 8 carbonos, prefixo oct. Não tem dupla ligação, nem tripla, é octan. E o sufixo al. Não preciso botar octão al. O octanal já me reflete, tá, que o meu carbono 1 tem o aldeído da mesma forma que aqui. Então eu não preciso fazer isso aqui. Tá? Eu sou liberado de fazer esse tipo de anotação. Por isso vai ser simplesmente, nesse caso dessa molécula aqui, 2,2-dimetil, lembrando que aqui tem uma ramificação de apenas um carbono, que é o CH3, 2,2-dimetil butanal. But, porque são 4 carbonos, lembrando que é o prefixo de 4 carbonos é but. An, né, o infixo de que não tem dupla ligação. E o al, caracterizando que temos um aldeído. Então é o 2,2-dimetil butanal. Mas eu posso ter 2 aldeídos? Pode. Mas lembrem-se que se eu tiver 2 aldeídos, eu vou ter uma na extremidade e outro na outra. Então, tanto faz, no caso assim, né? Vamos supor. Tanto faz aqui quem vai ser o carbono 1 ou quem vai ser o carbono 2. Não importa. Agora aqui eu vou ter um caso que vai importar. Se eu tiver uma ramificação, vamos supor um metil aqui. Agora sim,
Quem vai ser o carbono 1? Quem chuta aí? Se eu botasse o carbono 1 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ramificação ficaria no carbono 7. Aqui em roxo. Tá? Agora eu vou fazer em verde. Se o meu carbono fosse aqui, 1, seria 2, 3. Tá? Então, em verde, seria o 3-metil. E em roxo, seria o 7-metil. Quem ganha aqui no caso? Obviamente, sempre, como eu já falei várias vezes, a regra é usar o menor número. Então, não é 7, é o 3. Então, sempre, quando tiver ramificação, lembre-se que temos que ter os menores números. Ok? Então, esse daqui tem 8, 9 carbonos, seria o 3-metil. Eita. Aí, lembre-se que quando a gente bota di, tri, tetra, mais uma regrinha, aí ele já leva o O aqui. Não vai ser nonandial, vai ser nonano dial. Dial porque ele tem 2 aldeídos. Obviamente, vai ser um em cada ponta sempre. Lembrando que aldeído é função terminal. Ele está nos términos da cadeia. Ok? Então, esse que tem 2 carbonos ficou fácil. Et, que 2 carbonos. An, que não tem dupla ligação, que nem poderia, senão esse carbono ficaria com 5 ligações. Etano, que agora a gente bota o Ozinho, quando tem di, tri, tetra, e por aí vai. Dial. É o etano dial. Muito bem. Agora, a gente tem um outro tipo de nomenclatura aceito para aldeídos, tá? Que vai ficar mais fácil quando a gente entender os ácidos carboxílicos. Tá? Vamos começar aqui, depois vai ficar mais claro. Mas só para passar para vocês que a gente pode, é tipo aquela nomenclatura que a gente usa de função quando a gente fala ácido acético, né? Perdão, lá no álcool, álcool etílico, álcool propílico, né? Aqui nos aldeídos a gente pode até falar aldeído etílico, não estaria errado, por exemplo, que seria o etanal. Mas aí o PAC aceita, tá? Onde, vamos supor, a gente tem o ácido fórmico. A gente vai ver o ácido fórmico daqui a pouco. Então, o forme de fórmico, tá? Ele vem de formiga. Tá? De formicum. Você fala, como assim de formiga? Porque é um ácido que a formiga expele quando ela te pica, que vai fazer irritação na tua pele. Então, o ácido que é identificado é o ácido de um carbono. Ele é... Ó, lembrando, em vez de ser um H aqui, que transformaria ele no aldeído, ele é um OH, que transforma ele num ácido. Mas, como o aldeído correspondente de um carbono, né, a única diferença que ele não tem é que, em vez de ser um OH, é um H. A gente pode chamar ele de aldeído fórmico. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, vou apagar aqui. Depois a gente vai ver, né, cada uma dessas singularidades lá nos ácidos. Ó. O ácido fórmico, tá? Ele vai virar o aldeído fórmico, ou o mais correto é formaldeído. Eu aproveito forme. Forme significa que tem um carbono. A gente vai relatar a um carbono. Ácido carboxílico, ácido fórmico. Aí vai, quando ele é aldeído, a diferença, como eu falei, vai ser um hidroxilo com hidrogênio ou formaldeído. Ácido acético, acetum, aqui vem de formico, que é formiga em latim. Aqui vem de acetum, que é vinagre em latim. Tá? O vinagre é um fermentado acético, vem de acetum. Então o ácido acético, que a gente vai ver mais tarde, é o ácido do vinagre. Mas veja, aqui é um ácido, ele tem uma hidroxila. Mas a gente usa o radical acete,
tá? Para acetaldeído. Então, acetaldeído A7 a gente normalmente usa quando tem 2 carbonos. E vocês vão ver isso muito em outros exemplos. A gente vai ver vários que quando fala aceto, tem 2 carbonos. Tipo ácido acético, é o ácido de 2 carbonos, tá? Propiônico, tá? A gente já vai associar 3 carbonos de propion, tá? Então, propionaldeído são 3 carbonos. Olha que interessante, o butírico também tem uma raiz latina. Vem de butirum. Quem gosta de inglês vai lembrar também disso, ó, o butter, que é manteiga. Nossa, o que tem a ver isso? O que tem a ver manteiga aqui? Tá? Porque o ácido butírico, ele tem 4 carbonos. Butir, a gente vai remeter a 4 carbonos. Obviamente que o aldeído de 4 carbonos é butiraldeído, porque isso daqui é o ácido do ranço da manteiga, né? Aquele cheiro ruim na manteiga. Ok? Então, é o ácido butírico, vem de butter, de manteiga, de butirum, do latim. O ácido benzoico, tá? Obviamente vem do benzeno, então é o benzeno, bonitinho, ligado a um grupo formila. Perdão, aqui no caso um grupo carboxila, que é a formila na forma de ácido, a gente vai chegar lá. Mas aí o benzaldeído, tá? Vem de benzeno, tá? A gente associa o benzeno. Ele vai ter o grupo formila aqui, lembrando que esse é o formila. Esse é o carboxila que a gente vai estudar mais lá na frente. Beleza, pessoal? Então esse é um outro tipo de nomenclatura que não é vulgar, que eu falei para vocês. Nome popular. Não, a IUPAC considera, ou seja, se a IUPAC considera, também é oficial, você pode usá-lo numa boa. Pois bem, terminamos os aldeídos, agora vamos falar das cetonas, que têm características muito parecidas. Primeiramente, como a gente diferencia um aldeído de uma cetona? As cetonas apresentam em sua estrutura o grupo carbonila entre átomos de carbono. Ficou mais fácil aqui. Porque, na verdade, ela vai ter a carbonila, só que rodeada de carbonos. Tá? Não, se tiver hidrogênio, não é mais carbonila, é aldeído. Então, a diferença é essa. Obviamente, essa daqui é a cetona mais simples, porque é a mais simples, visto que eu tenho uma carbonila, que é obrigatório, e ela tem que estar rodeada de átomos de carbono. A mais simples só pode ter 3 carbonos, que é a nossa querida acetona, que a gente vai ver daqui a pouco. Aquela mesmo que você tira o esmalte da sua unha. Então temos aqui, como é a nomenclatura? Prefixo, que a gente já sabe o que que tem a ver com o número de carbonos. Infixo, que tem a ver com a quantidade de insaturações, presença ou ausência. E agora, em vez de ol, que é de álcool, em vez de al, que é de aldeído, a gente vai usar o ona. É bem sugestivo, né? De cetona. Cetona. Ó, o aldeído usa al. É só lembrar. Aldeído, al. O álcool não é al, é ol, é no final, tá? Então tem alguns artifícios assim que vocês podem usar para decorar isso daí. Mas é ona. Então, como eu falei, não existe a metanona, porque é impossível ter só a carbonila sozinha sem nada ligado a ela. Nem a etanona, só pode ser a propanona, que é a mais simples, porque tem 3 átomos de carbono. Propanona, tá? Mais conhecida como acetona. Essa é a acetona que vocês compram na farmácia. Que a letra está horrível, mas vamos embora. Essa é a acetona. Aí, se eu botar mais um carbono, vai ser a butanona. A but, 4 carbonos, sem dupla ligação, ona. Agora, vamos lá. Vamos complicar o negócio, o meio de campo, tá? Quando a gente tem mais de 4 carbonos. Então, vou desenhar aqui de uma outra forma, para ficar mais fácil. Temos essa daqui. Temos essa daqui. Ambas vão ter 5 carbonos, olha só. Vamos contar aqui em verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Sem problema. A butanona, tanto faz eu colocar assim ou colocar assim. Porque olha só, lembrem-se, aonde vai estar o carbono 1? Sempre pensar no mais próximo do grupo funcional. A acetona já não vai ser um grupo de término, um grupo terminal, que nem o aldeído, como vocês podem ver. Ela pode se mover, essa carbonila. Então aqui, o carbono 1 não ficaria aqui. Ele tem que ficar o mais perto do grupo funcional. Ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, esse também teria que ser aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, no caso da butanona, sempre vai cair no carbono 2. Não preciso me preocupar. Agora, no caso da pentanona, olha só, obviamente o carbono 1 vai ter que estar aqui, mais perto do grupo funcional para ele ficar no 2. E aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos diferença. Aqui temos 2 isômeros de posição, só para relembrar da isomeria. Tá? Esse daqui vai ser a pentan, desculpa. Porque não tem dupla ligação, já é pentan. 2-ona, porque para indicar que a minha carbonila está no carbono 2. E esse daqui vai ser pentan 3-ona, para indicar que a carbonila está no carbono 3. É isso. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, a gente tem na cadeia principal, lembrando que é a cadeia que tem o grupo funcional, aqui é a cadeia principal, nós temos 5 carbonos. O carbono 1 vai ficar aqui ou aqui? Óbvio que mais perto do grupo funcional. Então, vai ficar aqui. Então, vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a pentan, porque são 5 carbonos, 2-ona, porque está no carbono 3. No 2, perdão, desculpa. E no 3 tem uma ramificação de um carbono, que é o metil. 3-metil, pentan 2-ona. Se for cíclico, só contar o número de carbonos. Obviamente, esse daqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ciclopentanona. Agora a diferença é que a gente vai botar o ciclo. Aqui, nesse caso, independente de onde vai estar a carbonila, ela vai ser o carbono 1, então não preciso me preocupar. E a gente pode ter as dionas. Diona, lembrando, é quando tem 2 carboxilas entre carbonos, tá? É cetona, ó, carbono, carbono, carboxilo do meio, tá? Poderíamos ter dionas assim também, ó. Vou dar um exemplo dela linear. Aqui a gente vai ter que numerar. Esse seria o carbono 1, não pode ser esse, que tem que estar mais perto do grupo funcional. 4, 5, 6, 7. Então esse daqui seria o heptan, porque não tem dupla ligação. Só que agora, quando a gente usa di ou tri, eu vou botar o O. Tá? Lembra sempre dessa regrinha. Vai ser heptano 2, 4, para indicar que a carbonila está no carbono 2 e está no carbono 4. Diona. Então, heptano 2, 4. Diona. Aqui vai ser um ciclohexano. Por que um 3? Porque essa carbonila poderia estar aqui. Então, seria um 2 se fosse assim. Então, quando eu tenho duas, mesmo em substâncias cíclicas, eu tenho que especificar. Tá? Só que aqui sempre vai ter o número 1 antes, porque tem que começar exatamente em alguma carbonila. Se eu começar nessa, não vai ser um 5. Eu não giro para cá, tem que ser sempre os menores números. Então, sempre vou gerar no sentido da outra carbonila. 1, 2, 3, ciclohexano, 1, 3, diona. Ok? Sempre revisem essas regras. Vocês estão vendo que a gente está... Na verdade, as regras a gente já viu. A gente está sempre reaplicando elas num contexto novo. Vai ser sempre prefixo e infixo, então a gente vai estar sempre relembrando. Voltem nas aulas anteriores para rever, se tiver dúvida. Que a gente
ver sempre, se você ainda está com dúvida na base, você vai ter dificuldade de continuar aqui. Então, se está com dúvida aqui, vai lá nas aulas de hidrocarbonetos, rever a nomenclatura, as aulas estão gravadas aí à disposição de vocês, ok? E agora, quem são os principais aldeídos e cetonas? Então, como eu falei, o metanal, ou formaldeído, é um aldeído muito usado na produção de resinas, ok? Medicamentos, tecidos, bem como desinfetantes e conservantes para produtos de limpeza. Existe uma solução com concentração de 37% de metanal em água, que ela é comercializado com o nome de formol. Esse é o formol. Sim, o formol nada mais é do que formaldeído em água, só que em uma proporção, tá? É a proporção de 37%, ok? Então tem 37% de formaldeído em água. Isso é o formol, tá? Esse é o cuidado para não confundir formaldeído com formol. Esse é o formaldeído, se a gente usar aquela nomenclatura que tem a ver com aqueles radicais latinos lá, que lembra que tem um carbono. O nome assim da regra e o PAC padrão, tá, é metanal, lembrando que ele tem um carbono, ok? Bom, então o formol é a solução. A diferença entre formaldeído e formol é essa. Formol é a solução que o nome formol remete a formaldeído. Ele é tanto antisséptico quanto bactericida, funciona muito bem. E com certeza já tiveram contato com isso uma vez. O problema é que o metanol é tóxico. Tá? Ele tem certa toxicidade, a gente não pode ficar entrando em contato muito tempo com formaldeído, né? Enfim, ele tem sua toxicidade e ele pode ser obtido pela destilação seca de madeira. A madeira, né, depois de aquecida e fazendo a destilação seca a seco dela, você pode obter formaldeído, esses odores da queima. Tá? Durante a queima de um churrasco, por exemplo, a queima se for de madeira, assim, sem ser carvão, pode apresentar aldeído dentro dos componentes. Tá? Então, e fora que, por exemplo, a casca da canela, ela libera um odor muito forte, que a gente conhece como odor de canela, que é um aldeído, que é o cinamaldeído ou aldeído cinâmico. Tá? Então ele no final da cadeia vai ter uma formila, vai ter um C-OH. A gente vai fazer depois alguns exemplos que ele deve aparecer em alguma questão aí, formar o aldeído cinâmico, o cheiro da canela, um aldeído muito conhecido entre nós. Enfim, bom, então só para a gente ver aqui, nós temos aqui o alisador de cabelo. Existem muitos alisadores de cabelo à base de formol, tá? Então eles têm formol na sua composição. Algumas pessoas provavelmente, né, que fazem esse tipo de tratamento já lembram, né, de um cheiro que fica forte, que às vezes incomoda. Provavelmente é um cheiro de formol. Ele tem, não vou entrar nesses detalhes agora mais bioquímicos, mas ele consegue romper algumas ligações entre as proteínas do cabelo que tornam ele mais enrolado e deixam ele mais liso. Tá? Então o formol durante muito tempo foi uma base, obviamente que tem sem formol, tá? Você vai falar, pessoal, mas eu já fiz escova sem formol. Existe, mas há um tempo atrás ele era utilizado, ainda tem produtos que podem levar formol para esse tipo de finalidade. A gente tem o lisoforme, que na verdade ele também tem como base formol e é um agente bactericida e fungicida e virucida. Ele serve, inclusive, ele é muito ativo contra o coronavírus, né? Tem até uma propaganda em torno disso. Então ele é um agente muito bom, só que o lisoforme ele não é formol bruto, né? Ele coloca um cheirinho melhor nele, né? Enfim, mas ele é a base de formaldeído também. E para finalizar, aquilo que vocês, né, já viram muitas vezes, que são aqueles corpos e cadáveres que ficam imersos num líquido, né? E não sei se vocês sabiam, esse líquido é formol.
Hoje em dia, nas aulas de anatomia, isso já está sendo substituído por causa justamente da toxicidade. O cheiro do formol irrita, ele queima o nariz, é ruim. Tá? Então, o que acontece? Isso já está sendo substituído hoje em dia por uma técnica chamada de plastinação. Quem quiser ficar curioso, tiver curiosidade com isso, tem até umas exposições assim, de uns chineses que trabalham com peças, porque eles pegam cadáveres e fazem umas posições assim, o cara jogando bola, o cara escalando a coisa, eles conseguem, através dessa técnica de plastinação, eles conseguem remontar cadáveres abertos para estudo, e é menos tóxico, porque você usa plástico praticamente. Ele mantém a integridade do tecido, embora você tenha uma perda na textura, né? Porque a peça fica plastinada, como se fosse um boneco mesmo. Mas visualmente você pode colorir, uma coisa que aqui você não pode. Se você abrir esse bezerrinho aqui, você vai ver que ele está todo cinza por dentro. Você perde cor quando coloca formol, você desidrata. A peça vai tendo uma hora que ela não serve mais, a gente chama de peça, tá? Quando a gente tem isso, a gente não chama de cadáver, é uma peça anatômica. Tá? Só pra gente ter cuidado quando usar os termos. Então essa peça, com o tempo, até as peças humanas mesmo para estudo nas faculdades de medicina, tal, ligada à ciência da saúde, essas peças vão se perdendo com o tempo. Mas enfim, já foi muito utilizado também. Em relação às cetonas, como eu já falei, a propanona, ela é a cetona mais conhecida, de maior uso comercial, e ela é popularmente denominada de acetona. Então a propanona, que está aqui no exemplo, 3 carbonos, 1, 2, 3, a propanona que a gente viu. Então ela é utilizada como solvente de esmalte, tinta, verniz. Ele é um solvente muito poderoso. Aplicação na extração de óleos, na produção de medicamentos, e também usada em reação com fenol para a fabricação de bisfenol A, os fenóis que a gente viu que são álcools com núcleos benzênicos. Ok? Então, o que vocês mais vão conhecer é o uso dela aí como solvente, né, removente, solvente de esmalte. Ok? Pois bem. Algumas características aqui interessantes, né? A gente pode ver, se a gente olhar para os aldeídos, de 1 carbono, 3 carbonos e 4 carbonos, metanal, propanal e butanal remetidos aqui, a gente vê que o metanal, ele tem um ponto de fusão menos 117 e um ponto de ebulição menos 19. Então, tecnicamente, isso daqui é gás. Tá? Porque a menos 19 graus vira dar. Mas aí o que acontece? A gente captura isso em água. Lembrando que a gente tem na estrutura do metanal, se a gente desenhar aqui, carbonila, hidrogênio. Apesar de que, se a gente pegar o metanol, que seria isso daqui, CH3OH, o metanol, ele tem hidroxilas. Tá? Hidroxila sempre vai fazer uma ponte de hidrogênio mais eficiente com a água por causa desse hidrogênio aqui que vai interagir com o oxigênio da água. Isso é a famosa ponte de hidrogênio, tá? Ou ligação hidrogênio, é muito mais forte. Por isso que o metanol, ele é líquido à temperatura ambiente, porque, de novo, eles se unem tanto, né, tão forte essa ligação entre hidroxila, aqui vamos fazer diferente, entre a hidroxila e uma outra hidroxila do metanol, né, vamos botar assim como se tivesse só metanol no meio, que ele faz essas pontes aqui de hidrogênio, e com isso é uma ligação muito forte. Então você vê que ele é líquido. Já o metanol, que é o álcool mais simples. Agora, o metanol, ele já vai ser gás, porque as interações aqui, a carbonila, o que acontece? A gente tem divisão de carga entre o oxigênio, que fica negativo aqui, e o carbono, que fica positivo. Esse hidrogênio aqui não tem aquela carga positiva, ele vai ter um resquício bem pequenininho aqui de carga positiva, porque esse oxigênio aqui, ele acaba atraindo a nuvem eletrônica. Se a gente trabalhar com momento de polo, que nem na química vocês viram, tá?
Se a gente trabalhar com momento dipolo aqui, perdão, apaguei o oxigênio. Tem como voltar aqui não. A escrita não tem como voltar, mas vamos lá. A gente tem um oxigênio aqui. A gente tem um oxigênio aqui, muito eletronegativo, que, né, puxa essa nuvem eletrônica para lá. Então, termo de momento dipolo, a gente pode até ter um resíduo de carga positiva aqui. Mas aqui a carga positiva do hidrogênio é muito maior, que ela está ligado direto com o oxigênio. Então, obviamente, se a gente tiver um outro aldeído aqui, né, vamos supor, o hidrogênio aqui do outro aldeído, a gente vai sim ter uma certa interação entre esse oxigênio e esse hidrogênio, mas esse hidrogênio é muito pouco positivo. Então, uma interação que existe, mas é mais fraca. Ela é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Não é ligação hidrogênio, porque em termos de força, a gente tem a ligação hidrogênio, que é bem mais forte em relação de forças intermoleculares. Depois, dipolo-dipolo. E por último, aquela Van der Waals que a gente viu, né, que é o dipolo induzido, que a gente viu nos hidrocarbonetos. Por isso que os hidrocarbonetos eles são muito apolares, eles não gostam de interagir muito até entre si, né, eles costumam ser mais gasosos, né, a gente viu que até o butano é gasoso. Então comece a fazer essa relação assim de analisar a força intermolecular entre eles. Aí você vê que o propanal, a acetona já é líquido, mas ela é volátil, né? Tanto que a tua acetona vai se perdendo com o tempo se tu deixar aberta, né, o vidro lá, porque você vê que a temperatura de ebulição dela é muito baixinha. Já o butanal, perdão, eu tô falando de aldeído, falei de cetona, misturei. O propanal, tá, aqui no caso, já é líquido, mas é volátil. Da mesma forma, o butanal já é um líquido mais consistente. Mas então, o metanal ele vai interagir com água para formar uma solução, mas vocês viram, a interação do metanal com água, né, ele vai ser via esse oxigênio e via o hidrogênio da água aqui, que é mais positivo. Então é uma ligaçãozinha um pouquinho mais forte, mas mesmo assim a solubilidade dele é baixa. Por isso que a gente só consegue fazer o formol a 37%, é o máximo de concentração que a gente consegue diluir o metanal por ele ficar estável em água e você ter o formol. Ok? Já as cetonas, olha que interessante. As cetonas, quando a gente pega o propanal, que tem 3 carbonos, para comparar com a propanona, a gente vai ver que as características são muito próximas. Menos 81, menos 90, 56, 49. Ela é volátil também, justamente pelo mesmo motivo, porque a carbonila, a interação entre... é o mesmo tipo de interação, que é entre o oxigênio de carbonila e hidrogênio de cadeias carbônicas. Então, a gente vai ver muito parecido as propriedades físicas, no caso aqui de aldeídos e cetonas. Tá? Sempre se liguem, às vezes em questão de Enem cai essa questão de propriedade física, então sempre se liguem nessa questão das interações intermoleculares entre eles, sempre estejam ligados nos tipos de ligação intermolecular que existem. Tá? Então, é isso que a gente tem. Já agora, para fechar, vamos falar um pouquinho dos ácidos carboxílicos. Lembrando que o nosso exemplo principal é o vinagre, como eu já falei para vocês, que é usado como tempero. É uma solução de ácido acético, que é um ácido que veio de fermentação. Ele veio de fermentação do álcool. Tá? A gente tem aqui o etanol, ok? E os micro-organismos vão transformar ele em ácido acético. É um tipo de fermentação chamada de fermentação acética, tá? Normalmente feito por bactérias acetogênicas. Então a gente transforma o etanol em ácido acético, no caso. Na verdade, ele vai inserir uma carbonila aqui nesse carbono da hidroxila, tá? Ele vai transformar ele num ácido. Tem o ácido benzoico, que é muito usado como conservante de alimentos. Olha só, bens já lembra o quê? Benzeno. Então o ácido benzoico é o ácido que tem o benzeno acoplado a ele. Fica muita coisa intuitiva, né, quando vocês gravam alguns nomes como esse, né? Então benz já lembra que tem a ver com o benzeno. Vou desenhar assim que é mais prático. Veneno da picada de formigas, que nem eu falei para vocês, tem o ácido fórmico. Deixa eu botar a imagenzinha aqui. Aqui o vinagre,
Tá? Aqui o ácido fórmico, a formiguinha, quando ela injeta aqui, ela está injetando ácido fórmico, ou CHCO é uma outra forma de representar. Que isso irrita as terminações nervosas e dói, tá? Então o ácido dele, é o veneninho dele. A manteiga rançosa libera aquele ácido butírico que a gente já falou, que tem um odor fedido, desagradável, que a gente chama de ranço, tá? A manteiga rançosa, vem do ranço. Tá? Então essas substâncias são exemplos de ácidos carboxílicos, todas elas apresentam odores característicos. Os ácidos carboxílicos tendem a ter um aroma característico. E as representações dele, ó. Carbonila, achamos ela aqui, tá? Com hidroxila, agora ela vai se chamar carboxila. Carbonila ligada à hidroxila é a carboxila, e mistura o nome, né? Lembrando que o outro era formila, tá? Então a carbonila sozinha ligou, combinou com a hidroxila, a gente tem uma carboxila. Pode ser representada assim também. Às vezes assim, que nem eu fiz aqui, ó, COOH, eu separo, assim é uma forma muito usual, que aparece muito. Tá? Essa aparece de vez em quando, mas né, se liguem, CO2H significa que eu tô, isso daqui é o O2. Mas esse é o mais comum quando a gente vê com ligação oculta. Nomenclatura. Ah tá, perdão. A química do ácido carboxílico é o seguinte. Por que ele é um ácido orgânico? Tá? Olha só que interessante. A gente tem C-O-O-H. Vamos lembrar um pouquinho lá da química 1 sobre efeito indutivo e poder de atração. Aqui a gente tem o oxigênio que é muito eletronegativo e aqui um oxigênio que é muito eletronegativo também. Então a gente tem dois átomos muito eletronegativos puxando as nuvens eletrônicas para perto deles, que eles têm mais prótons que o carbono. Então o que acontece? Essa ligaçãozinha aqui entre o hidrogênio e esse oxigênio vai ficando cada vez mais fraca. Tá? Porque lembre-se, aqui é uma ligação covalente, apesar deles estarem compartilhando elétrons, esses elétrons estão mais perto dessa nuvem de oxigênios aqui do que do hidrogênio. E aí, quem lembrar lá da Química 2, né, quem for do terceiro ano, e quem é do segundo ano que já deve estar nessa altura, daqui a pouco, começando a estudar os ácidos e bases, tá? Quando a gente tem um hidrogênio muito soltinho assim, que o elétron da ligação dele está muito mais para fora dele, ok? A gente vai ter a possibilidade desse hidrogênio, vou desenhar de outra cor aqui, sair na forma de H+, ou seja, ele deixa o par de elétron deles aqui para esse oxigênio que vai ficar com carga negativa. Então, nessa separação, olha que interessante, eu vou ter CO menos, porque lembre-se que aqui a ligação quebrou, mas o par de elétrons ficou com o oxigênio. Então ficou um elétron aqui e um elétron aqui. O par de elétrons está aqui. Então ele ficou carga negativa. Mais H+, olha só. Ou seja, como a gente viu tanto na teoria de Arrhenius quanto na teoria de Bronsted, tudo que libera H+ é ácido. Então temos aqui um ácido orgânico. Ok? Então, por isso, chamado ácidos carboxílicos, por causa dessa característica de liberar H+ e abaixar o pH do sistema. Então, isso é um ácido orgânico. Ácido forte? Não, é um ácido fraco, mas é ácido. Para a nomenclatura, a gente vai usar sempre o início, a gente vai chamar de ácido, para caracterizar que é um ácido. E depois vamos usar a regra de sempre, prefixo e infixo, mais o sufixo oico. Tá? Aqui é oico que a gente usa. Então vamos lá. Então temos aqui um ácido. Ó, como é que a gente caracteriza que é um ácido? Perdão. A gente tem a carbonila ligada à hidroxila. Ácido metanóico. Tá? Met, um carbono.
-an não tem dupla ligação, e o sufixo -oico do ácido carboxílico. Esse daqui é o ácido etanoico, 2 carbonos. E lembrando só que é função terminal também. Carbono 1 vai ser sempre na carboxila, parecido com aldeído. Ok? Ácido etanodioico, tipo lá o etanodial. Só que agora eu coloco o ácido na frente. Etan, são 2 carbonos. O, que a gente usa o O quando já tem o di e tri antes. Etanodioico. Ok? Dioico porque tem 2 carboxilas. Uma aqui e uma aqui. Ácido benzoico, que a gente viu. Ó. Benzeno com a carboxila. Sempre que eu falar carboxila, não confundir com carbonila. Carboxila. Lembra que o xila, né? tem a ver, não com axila, tá? Fazendo uma piadinha, mas com a hidroxila, que está aqui ligada, caracterizando o ácido. Mas temos aquilo que eu falei para vocês, que caracteriza que a gente pode utilizar outros nomes, né, da outra caracterização, tipo ácido fórmico, que vem da formiga, o ácido acético, do acétum, o ácido oxálico. Oxálico vem de óxis, ok? Óxis, né, é muito ácido, porque ele tem 2 carboxilas, então ele tende a ser mais ácido mesmo. Tá? Então, aí é oxálico, vem de óxis, né? O prefixo óxido. Valérico, ácido valérico, ácido pentanóico. 1, 2, 3, 4, 5. Valerium está associado a uma planta chamada valeriana. Alguns conhecem como calmante. Tá? Planta calmante. Tá? Ela é extraída dessa planta. Então, ácido valérico. Mas a gente tem outros tipos de ácido que depois a gente vai ver, tipo ácido palmítico, ácido oleico, ácido linoleico, que tem a ver de onde é extraído. O ácido palmítico, ele é um ácido com 16 carbonos, ok? Então você vai ter a carboxila e mais 16 carbonos atrás dele, que ele é extraído do palmito. Ácido oleico, ácido araquidônico. São ácidos orgânicos que tem esse nome da onde ele é extraído, ok? Enfim, em algumas características, né, esses ácidos já vão ter hidroxila que fazem ponte de hidrogênio. Então, olha que interessante. Já o ácido metanóico, olha só a temperatura de ebulição dele, já é mais alta que a própria água. Ó, para vocês verem. Porque aqui a gente tem uma ponte de hidrogênio muito forte, porque a gente tem mais um grupo oxigênio para fazer ligação, além da própria hidroxila. Tá? E o hidrogênio que permite que ele faça, né, quando ligado ao oxigênio, ponte de hidrogênio. Então eles já são, inclusive, com ponto de fusão ainda maior que o da própria água. Tá? Por exemplo, a 6 graus, o ácido metanóico ainda está sólido, enquanto a água está líquida. O ácido etanóico, olha só, 119 graus, ele já está, ele entra em ebulição. Se a gente pegar o ácido etanóico, o ácido acético, né, puro, a temperaturas ambientes baixas, tipo em lugar frio, ele já solidifica. Tá? Então ele tem essa característica química, né, que tem a ver com a presença das hidroxilas. Sempre que tiver hidroxila, você vai ver que os compostos que têm hidroxila, eles tendem a ter maiores pontos de fusão, pontos de ebulição, por causa das interações de pontos de hidrogênio. E os principais ácidos carboxílicos que temos? Temos o ácido metanóico, o ácido fórmico, que já falamos que é da picada da formiga. Foi obtido pela primeira vez no laboratório pelo cientista Gay-Lussac, da mesma regra lá de Gay-Lussac, a partir do ácido cianídrico. Tá? Então ele transformou HCN em ácido fórmico. Enfim, a gente, né, sempre naquela época o pessoal estava tentando estudar formas de obter moléculas orgânicas de moléculas inorgânicas. Então, a primeira etapa, quando ele pega monóxido de carbono e reage com soda cáustica,
em alta pressão, ele forma um negócio chamado acetato de sódio. A gente vai ver isso na aula que vem, que são sais orgânicos. Tá? Hoje a gente vai parar nos ácidos carboxílicos. Quando ele pega isso, perdão, acetato não, isso daqui é o formato de sólido. Formato ou metanoato, tá? Porque tem um carbono só. Então, formato de sódio. Quando ele coloca isso com ácido, né, você tem uma reação aqui e você gera o ácido fórmico de compostos inorgânicos. Olha só que interessante. Foi mais uma prova além dos cientistas que sintetizaram ureia, então o ácido fórmico também pode ser sintetizado a partir de moléculas inorgânicas. O ácido metanóico tem larga aplicação, ele pode ser usado como fixador, que a gente chama de mordente para corante. Inclusive na microbiologia ele pode ser utilizado como mordente no processo de curtimento de couro, coagulação de látex. Então tem várias aplicações químicas do ácido fórmico. O ácido acético foi obtido pela primeira vez por destilação de vinagre estragado pelo alquimista persa Jabir Hayyan. Então ele pegou o vinho vinagrado, né, que foi que estragou, que fermentou. E ele também é conhecido como Geber, tá? Nos anos 700 depois de Cristo. A destilação ocorreu em 1847. Depois foi o Hermann Kolbe que fez isso daí de uma forma mais eficaz para obter grandes quantidades. E ainda temos a obtenção do ácido acético natural, como eu falei para vocês, por meio de ação de bactérias do gênero Acetobacter e Clostridium acetobutílico. Então eles têm uma enzima chamada álcool-oxidase, como eu falei para vocês. Eles pegam o etanol, né? Aqui esse é o etanol, é um álcool de 2 carbonos mais oxigênio, transforma em ácido acético e água. E a obtenção industrial é a partir do metanol. Tá? Eles carbonilam o metanol através do monóxido de carbono, usando ródio como catalisador em alta temperatura e pressão. Então esse monóxido é incorporado aqui nesse carbono e a gente tem a formação do ácido acético. Muito bem. Ele é usado como solvente, como tempero, tinturaria, perfumaria, enfim, produção de corante. Ele tem uma gama de ação, inclusive ele é muito utilizado para formação de solução tampão, reação enzimática, então tem muita utilização aí no meio da química. E olha que interessante, esse quadro Química Tem História, é muito legal. Então o Kolbe, né, o Hermann Kolbe, que fez a utilização do ácido acético, ele nasceu na Alemanha. Ele tornou-se famoso por ter desenvolvido a teoria dos radicais, o método de sintetização do ácido salicílico, que é um ácido orgânico. E depois, numa outra oportunidade, a gente conta a história dele, tá? Mas o ácido salicílico ele é extraído da casca do salgueiro, tá? Ou salicilo, né, que é o nome científico do salgueiro. E ele é um ácido orgânico, ele é isso. Olha que interessante. Esse é o ácido salicílico, tá? Ele é um fenol, porque a gente tem aqui o benzeno ligado à hidroxila, que caracteriza fenol, com essa carboxila aqui. Então ele tem dupla função. A gente mais lá na frente vai ver algumas substâncias orgânicas que podem ter mais de uma função orgânica. Tá? Então ele é um ácido orgânico com uma função fenólica acoplada. E ele foi o primeiro agente analgésico descoberto, assim, né, e isolado quimicamente. Tá? Depois ele vai virar o ácido acetil salicílico, tá? Que a gente vai ter aqui uma substituição por um grupo acetil aqui. Tá? Esse é o ácido acetil salicílico. Depois eu conto essa história para vocês, porque é uma história, mais lá para frente a gente chega nela. Tá? Uma história muito interessante. Em 1845 ele conseguiu sintetizar ácido acético. Então, como eu falei para vocês, ele sintetizou através de destilação, que era obtida apenas por fermentação. E sua descoberta do método de obtenção do ácido salicílico serviu de base para a obtenção do ácido acetil salicílico, como eu falei para vocês, porque o ácido acetil salicílico ele era menos agressivo para o estômago do que o ácido salicílico. O ácido salicílico ele é muito agressivo para o estômago, né, para quem usava ele sem estar na forma acetilada. Então,
Isso foi o nascimento da Bayer, né? O ácido acetilsalicílico foi a primeira medicação produzida em larga escala aqui. E usou conhecimento popular, né? Que os nativos usavam casca de salgueiro para curar febre, essas coisas. Uma história bem interessante. E no final do século XIX, Kolbe abraçou a carreira catedrática. Ele virou professor, lecionando em Marburg e Leipzig, 2 cidades localizadas na Alemanha. Nesse período, ele desenvolveu outras técnicas, fez outras descobertas, dentro quase a transformação de álcoois em ácidos carboxílicos. Então, ele foi um químico alemão que estudou muito essa química dos ácidos carboxílicos. Bom, pessoal, vamos fazer umas atividades então aqui para encerrar, só para fazer uma pequena fixação do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Exercício 14 da página 88. A substância representada abaixo é utilizada em processo de vulcanização da borracha, na produção de resinas e para dar maleabilidade de certos tipos de plástico. Dê sua função e seu nome oficial. Vamos ver a função, carbonila. Opa, então é uma das funções carboniladas. O que está ligado a essa carbonila? Hidrogênio. Carbonila ligada a hidrogênio é um aldeído. Ótimo. E qual é o nome oficial? Sabemos então que a aldeído é função terminal, o carbono 1 vai ser o do próprio aldeído. 2, 3, 4 carboninhos. Se temos 4 carbonos, então o prefixo é but. Não tem dupla ligação entre os carbonos, butan. Não preciso botar um aqui que fica redundante, porque a gente já sabe que nos aldeídos ele vai ser o carbono 1. Vai ser o butanal, ok? Ou aldeído butírico, tá? Ou butiraldeído, porque tem 4 carbonos, ele também serve como nome, ok? Vamos lá. As 3 representações seguintes são açúcares ou carboidratos. Observe-as e faça o que se pede. Os açúcares são carboidratos e olha que interessante. Esse açúcar daqui, que é a glicose, a gente acha funções orgânicas nele. Eles também são funções mistas. Ah, estou vendo um monte de hidroxila. É hidroxila alcoólica. É. Mas a função principal dele está aqui, ó. Que é o quê? C-O. Olha a carbonila aqui. Ligada a ela um hidrogênio. Então a glicose é um aldeído, que a gente chama de aldose. Tá? A galactose, olha que interessante. Só para frisar aqui para vocês, olha a fórmula estrutural dos 3. É a mesma. C6H12O6. Então esses 3 açúcares, a glicose, a frutose e a galactose, são o quê? Isômeros. Relembrando um pouco de isomeria aqui. Eles são isômeros. Olha só que interessante. Então, primeiro, olha só a glicose e a galactose. Eles têm a carbonila aqui, carbono 1, ligado a elas o hidrogênio. Então, as duas são aldeídos. São que a gente chama na química de açúcares aldoses. Tá? Então, aldoses, porque é um ose é final de açúcar, tá? Você vê glicose, frutose, ose, a gente chama de açúcar, tá? Alde, porque é um aldeído. Olha a diferença da glicose para a galactose, é no carbono 4. Olha que interessante. Aqui a hidroxila está para direita e aqui a hidroxila está para esquerda. Opa, confundiu tudo. Desculpa. Glicose para a direita, galactose para a esquerda. Então eles são isômeros de posição. Olha que interessante. Tá? Na verdade, não é nem um isômero de posição, vamos falar certo. Eles são um tipo de isômero chamado de anômeros, que é específico de açúcar. Tá? Mas enfim, não é a nossa. É só para vocês verem que tem uma diferença aqui e que eles são isômeros, né, que tem a ver com a posição dessa hidroxila aqui. Agora, a frutose entre a glicose e a galactose, olha que interessante. Ela tem carbonila ladeada, né, do lado dela carbonos. Então ela é uma cetona. Ela é uma cetose. Olha que interessante.
uma ose, né? 7 porque é uma cetona. Então a frutose, aí sim a gente pode falar que em relação à galactose e à glicose são isômeros de função, porque tem funções diferentes. Ok? Então, já vimos aqui a letra A, respectivamente, que funções a glicose, frutose e galactose. Então a gente já viu que glicose é aldeído, a frutose cetona, a cetose, e galactose é aldeído também. E quais as outras funções aparecem? Aparecem hidroxilas, que é álcool. Então a gente está vendo que apresentam álcoois também em sua estrutura, os açúcares. Finalizando, o ácido adípico, um ácido carboxílico, ele é dicarboxílico, então ele vai ter 2 carboxilas. De cadeia normal aberta, ou seja, não tem ramificação. Quando eu falo cadeia normal aberta, não é ramificação, nem é ciclizado, é aberto, que tem seu uso liberado como acidulante em alimentos industrializados. Todavia, seu uso não é tão intenso, pois o ácido cítrico tem a mesma aplicabilidade com custo bem menor. O ácido cítrico também é um ácido orgânico, é um ácido tricarboxílico, que a gente vai ver depois. Tem a mesma aplicabilidade a um custo bem menor. O ácido adípico possui fórmula molecular C6H10O4 e é um ácido dicarboxílico. Dê sua fórmula estrutural, seu outro nome oficial e a massa molar em gramas por mol. Vamos lá, se ele tem 6 carbonos, vamos desenhar os 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicarboxílico, então ele vai ter nas suas extremidades aqui, dupla O, que é da carbonila, ligada ao OH para ser ácido. Da mesma forma que só que aqui eu vou desenhar para baixo uma dupla O ligada ao OH. Eis o ácido adípico. Tá? Se eu quiser conferir, 6 carbonos, C6. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque cada um desses outros carbonos aqui vai ser um CH2, tem 2 carbonos. H10. O4 com 4 carbonos. Qual seria o outro nome dele? Tá, esse daqui é a letra A. Qual seria? Nem tem letra, mas vamos só para dividir aqui. Qual seria o outro nome dele? Tem 6 carbonos, tanto faz numerar em qualquer sequência, esse C1 ou aquele C1. Então é um ácido hexano, X que de 6 carbonos, an não tem dupla ligação, só simples, o porque a gente vai usar o di, hexano-di, e o sufixo é oico, é o ácido hexano-dioico. E a massa molar é só ver aqui, carbono é 12, pode pegar na tabela periódica e conferir, mais 10, mais oxigênio é 16, vezes 4. 12 vezes 6, vamos pegar a calculadora aqui só para... Então, já adiantei aqui, 12 vezes 6, 72, mais 10 de 10 hidrogênios, hidrogênio 1, e 16 vezes 4 dá 64, dá 16 gramas por mol. Esse é a massa molar do nosso composto. Então é isso, pessoal. Dê uma revisada no capítulo. Agora vocês façam exercícios, já podem fazer exercícios até os ácidos carboxílicos ali, vocês vão acompanhando no livro, pratiquem. Se tiver dúvida, volta na aula, me manda e-mail, enfim, estou aqui à disposição de vocês. Então é isso, muito obrigado aí pela atenção de todos, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se tiver dúvida, pode me escrever. E não esqueça de acessar nossas plataformas. Não estou botando coisa no Cigar não, que eu sei que vocês estão tendo dificuldade de acesso, mas no Google Classroom vai estar tudo sempre atualizado ali, para vocês acompanharem as suas atividades. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.